Hoje nós vamos passar dicas sobre nutrição de vacas nesse período de estiagem. O que devemos mudar com relação ao fornecimento de ração ou de manejo com as vacas agora que nós temos um pasto seco que já faz dias que não chove mais. Para isso, eu, Roberto da Agropipiri, estou aqui junto com o Márcio Vink, ele é engenheiro agrônomo e nutricionista da Puro Trato. Então, Márcio, o que o produtor pode fazer agora que nós estamos passando por esse momento de estiagem e que existe uma falta de oferta de pasto de qualidade para os animais? Nós sabemos que quando isso afeta mais tempo, normalmente começa a ter problema de leitilina, tá? Começa a ter problema reprodutivo. Então, quais que são as dicas que o produtor pode fazer para prevenir alguns problemas? Bom, primeiro, vamos entender um pouco da vaca. A vaca ela vai procurar ter consumo compensatório. Vamos dizer hoje, o pasto seco da forma que está aqui, ela come uma proporção, vamos falar em números, se ela comesse em torno de 60 quilos, 70, ela vai comer só 30. O pasto ficou muito fibroso, não cresceu mais, a vaca tem um baixo consumo. Você tendo uma reserva de comida, silagem, pré-secado ou feno, uma reserva, você pode fazer alternativas, você pode compensar ou toda a necessidade ou parcial. Por quê? Principalmente relacionado aqui à nossa região, fala-se muito em leitilina, realmente acontece. Muitas vezes você está à mercê dessa situação e não sabe o que resolver. Ou você faz preventivamente para não ocorrer, e se ocorrer nesse período, a recuperação não é tão rápida. Então é mais fácil prevenir do que curar depois. É mais fácil prevenir nesse período seco do que curar. No período seco é mais difícil a cura do leitilino, demora uns dias a mais do que o normal. Exemplo, se tiver silagem, pode incrementar a silagem no trato. Se tiver pré-secado, pode substituir um período do piqueteamento, ou de manhã, ou noturno, ou à tarde, nesse período. A mesma coisa com o feno. Então são situações que o produtor pode ter medidas paliativas. Para quê? Evitar o tal do leitilina e evitar a crioscopia. A crioscopia principalmente é um fator que agora, consequentemente, o pasto não cresce, tem pouca oferta de água e água de má qualidade. Então a vaca, como nós também, se a água é péssima, a gente toma somente o necessário, sabendo que uma vaca toma aí de 140 até 150 litros, dependendo do tamanho animal e produção, ela vai tomar aí, vamos dizer, 80. Só que assim, ela tomando menos, ela produz menos, ela come menos, consequentemente, né? E ela não atinge suas necessidades. E a água, muitas vezes, por ser de péssima qualidade, consequentemente surgem problemas secundários, problemas sanitários. São fatores que vão acontecendo. Então, nós estávamos conversando, então, muita consequência de dar tristeza parasitária nos animais pode ser em função dessa pouca oferta de água e da vaca não se alimentando tão bem. Exatamente, a água de má qualidade. E tem um outro fator que acontece muito nesse período, que o pessoal dá um pouco atenção, só percebe depois, quando o caso se agrava, que chama-se intoxicação por nitrato. Quanto o pessoal adubou de adubo químico, esterco de aves ou suíno, quanto adubou antes desse período de seca. Porque se você, obviamente ao pasto diminuiu aqui a qualidade e tal, vou aumentar a proteína da dieta. Dependendo da proteína que você aumentar, na situação que foi adubado, você pode causar intoxicação por nitrito. E os sintomas são semelhantes à tristeza, só que o tratamento é outro. Então seria mais ou menos assim, a planta absorveu o nitrogênio, é como se ela tivesse a ureia na planta. E não tem a proteína. Isso, mas a pastagem ela não está verde, ela não está bonita, mas ela está com a ureia dentro das folhas. Aí você enxerga que o pasto está mal, por exemplo, que ele está com a proteína baixa, você vai e aumenta a proteína da ração e eventualmente ainda uma proteína proveniente de ureia. Aí você acaba criando eventualmente uma intoxicação por nitrito. Isso, exatamente. Então por isso que assim, nesses casos o pessoal não pode se desesperar. Às vezes a atitude inicial parece ser boa, mas o problema daqui a 40, 50 ou menos dias, elas são muito piores na verdade. Então tem que avaliar a situação. Bom é sempre chamar um profissional para avaliar
A gente sempre acaba fazendo perguntas para o produtor para tomar a decisão correta para evitar essas situações, porque um caso desse aí, levando à morte o animal, o prejuízo é muito maior do que tomar uma atitude de segurar a produção aí 1 litro abaixo e manter as vacas bem para depois, quando o clima melhore ou a pastagem melhore, a vaca conseguir impulsionar o leite, do que você judiar o animal ou de uma forma fazendo ela perder o peso dela, por aumentar a proteína sem ela ter sustentação ou deixando ela passar fome, ela não vai ter compensar. Então, de repente, o prejuízo é menor se agora você perde em produção de leite, mas tu deixa a vaca bem alimentada, do que você querer exigir o máximo da vaca sem ter uma qualidade de foragem. Exatamente. Se você tentar exigir, você tem que tentar suprir no coxo. E se você não tem toda essa reserva e vai querer queimar toda essa gordura, a gente está no início de 2020. A gente não passou todo ano, a gente não sabe se vai acontecer mais seco, o que vai acontecer para frente. Então, se queimar toda a gordura agora, suprir a necessidade animal, show de bola. Tá, suprir a necessidade animal em quê? Energia e proteína. Tá, e tem outra situação muito frequente na nossa região. Chama-se acidose subclínica. E essa acaba matando a vaca, na verdade. Mata por dentro. É uma azia que acaba judiando demais o animal. E o pessoal não dá atenção para essas coisas. Ou não tem feno, custa caro feno, muitas vezes o pessoal julga isso. Mas caro é ter um animal com problema e que depois não produz leite. E qual é o sintoma do animal com essa acidose? Primeiro, animal babando, a baba branca, um animal sempre. Animais mais destacados começam a mancar, sentir casco, a reprodução esquece, não emprenha a vaca e assim por diante, a CCS aumenta a casa e mastite. Muitas vezes o caso do leite-lina vem dessa questão. Outras situações, outros problemas não muito frequentes, como leite alcalino e outras situações, são favoráveis a essa situação também. E o pessoal não se dá conta. A necessidade da vaca, por ser um ruminante dela, tem que estar toda vez remoendo. Claro, agora com a pastagem ruim, quanto mais tempo ela ficar ruminando para digerir essa fibra, menos leite ela vai produzir, porque ele vai limitar a quantidade que ela poderia comer, e ela poderia comer mais nesse período de ficar ruminando. Só que é melhor a vaca ter algo para ruminar do que ficar mais que 4 horas em jejum e prejudicar a saúde dela depois. Então, em falta de oferta de feno de qualidade, o produtor pode roçar o pasto que está, por exemplo, mais alto, mas de pastagem sem qualidade de proteína e energia, mas que vai suprir pelo menos então a questão de fibra. Exatamente. Às vezes o pessoal só se atém à proteína e a energia, coisa assim, mas esquece essa questão básica, que a vaca é um ruminante, ela precisa ruminar, ela precisa fazer essa questão do FDN efetivo e ter a salivação. Tá, Márcia, antes, enquanto que nós estava subindo aqui para chegar na pastagem, a gente vinha conversando sobre quando o produtor não tem oferta de silagem, por exemplo, para um ano. Ele deixou muito mais para a safrinha, agora a safrinha a gente está tendo percas e ele só tem condições de fazer um trato. Aí você estava comentando que em vez de manhã cedo ele tratar a silagem, largar as vacas para pastagem, dele dividir um pouquinho esse trato. Isso, assim, ó, tem que lembrar como regra, mais que 4 horas em jejum é o perigo. Então vamos fazer o seguinte, a vaca tirou leite de manhã, comeu o concentrado, a ração aí no coxo, pasto, minha gente, pasto que agora, enquanto o tempo favorece, até umas 9, 10 horas, tem vaca até, dependendo da situação, tem um pouco de sombra, vai até mais. Tira a silagem de manhã, coloca de meio-dia, à tarde, antes de sair muitas vezes, ou se tiver pouco pasto, tem um piquete só para a noite. Ela precisaria comer 15, 18 kg de silagem, não tenho isso, tá? Tem 10. 4, 5 de manhã e o restante à tarde. Lembrando sempre as horas de limite de jejum. E o resto deixa o piquete noturno. Alternativas, são soluções alternativas para evitar problemas maiores para frente. Enquanto o produtor vai achando que vai muitas vezes resolvendo no momento de agora e não pensa daqui 60, 90 dias. Eu digo assim que a vaca é vingativa. Se você dá um tapa nela agora, ela não vai te dar o coice agora, ela vai te dar para frente. E muitas vezes não é o que o produtor vai gostar. E hoje, devido aos custos de matéria-prima estar alto, o produtor tem que muitas vezes ser muito mais eficiente. Saber o que está colocando na vaca e ter retorno. Não adianta querer gastar todos os tiros agora e depois para frente está sem cartucho e a vaca não responde mais. A questão parece brincadeira, mas é verdade. A vaca, em vez de ficar 2 horas pastoreando, ela vai procurar 4 ou 5 horas. Ela praticamente não deita no piquete, ela fica procurando essas pontas, essa viabilidade aqui, mas não acha. Então ela vai tentando fazer compensação, ela vai procurando aqui, vai andando lá.
E quando ela está satisfeita, ela deita e rumina. Mas muitas vezes você largou as vacas 7 horas da manhã, vai buscar às 10, nenhuma deitou. Isso é um péssimo sinal. Mas então o que nós temos é torcer para chover? Tomara que chova. E silagem pura também não é aconselhada, né? Hoje assim, a nossa silagem da região, ou se tem muito grão, ela consequentemente vai ter menos FDN, efetividade de fibra, e tamanho de partícula influencia bastante também. Mas a vaca precisa de fibra, de alguma fonte de fibra, feno para secado, palha, o que tiver disponível, sendo comida e fazendo efetividade de fibra, auxiliando nesse momento difícil, já é uma coisa grande. Ok, Márcia. Então a gente agradece a essas explicações. Então, se tu quiser deixar teu contato também para o pessoal que precisar, você poder ajudar. Um dos meus contatos está no site da Puro Trato. Eu sou o representante técnico da região. O telefone é 499-8505-4614. Está à disposição. Então a gente agradece o Márcio. E lembrar que a Agropipiri está ali no dia a dia junto com o produtor. Então, se precisar peças de ordenha e direcionador, pode entrar em contato com a nossa equipe, que nós temos qualificação de toda a equipe para ajudar e orientar vocês na melhor escolha. Valeu e aquele abraço!